Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 31 de maio, festa da Santíssima Trindade. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje, na festa da Santíssima Trindade, meditar o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. A família de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Hoje é a festa de Deus na sua totalidade, da sua comunhão. É um grande mistério para a nossa cabeça, mas é o alicerce do mundo e da nossa vida. O caminho melhor para entendê-lo é ler os Evangelhos e perceber o relacionamento que Jesus tem com o seu Abá, seu Pai querido. Entender bem tudo o que Jesus fala do Espírito Santo, sobretudo no fim de sua vida terrena, e compreender em profundidade o relacionamento que os Evangelhos nos mostram entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Vamos começar com essa leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando Ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que Ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, festa da Santíssima Trindade, iniciamos a nossa reflexão com as palavras do nosso Papa Bento XVI no Ângelus desta festa de alguns anos atrás. Assim ele diz: depois do tempo pascal, culminado na festa de Pentecostes, a liturgia prevê estas três solenidades do Senhor. Hoje, a Santíssima Trindade, na próxima quinta, o Corpus Christi e na sexta-feira sucessiva, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Cada uma destas celebrações litúrgicas evidencia uma perspectiva a partir da qual se abrange todo o mistério da fé cristã, ou seja, respectivamente, a realidade de Deus uno e trino, o sacramento da Eucaristia e o centro divino-humano da pessoa de Cristo. Na verdade, são aspectos do único mistério da salvação que, em certo sentido, resumem todo o itinerário da revelação de Jesus, da encarnação à morte e ressurreição, até a ascensão e o dom do Espírito Santo. No dia de hoje, contemplamos a Santíssima Trindade, da maneira como Jesus a fez conhecer a nós. Ele nos revelou que Deus é amor, não na unidade de uma única pessoa, mas na trindade de uma só substância, ou seja, de um só ser, um só Deus. O nosso Deus é Criador e Pai misericordioso. O nosso Deus é Filho unigênito, eterna sabedoria encarnada, morto e ressuscitado por nós. O nosso Deus é finalmente Espírito Santo, que tudo move, cosmos e história, rumo à plena recapitulação final. Três pessoas que são um só Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito é amor. Deus é tudo e somente amor, amor puríssimo, infinito e eterno. Ele não vive numa solidão maravilhosa, mas é sobretudo fonte inesgotável de vida que se doa e se comunica incessantemente. Em certa medida, podemos intuí-lo observando quer o macro-universo,
a nossa Terra, os planetas, as estrelas e as galáxias, quer o micro-universo, as células, os átomos e as partículas elementares. Em tudo o que existe está gravado, em um certo sentido, o nome da Santíssima Trindade, porque todo o ser, até as últimas partículas, é um ser em relação. E assim transparece o Deus relação, transparece por fim o amor criador. Tudo deriva do amor e tende para o amor, e se move impelido pelo amor. Naturalmente, com diferentes graus de consciência e de liberdade. O Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra, exclama o salmista. A prova mais forte, diz Papa Bento XVI, de que fomos criados à imagem da Trindade é esta. Somente o amor nos torna felizes, porque vivemos em relação e vivemos para amar e ser amados. Utilizando uma analogia sugerida pela biologia, diríamos que o ser humano traz no seu genoma o vestígio profundo da Trindade, de Deus Amor. Com estas palavras se conclui a breve reflexão do nosso Papa Bento XVI. O Papa nos convida a entrar no mistério pela porta da experiência. Antes de mais nada, podemos ver e compreender que este universo não se fez sozinho. Alguém devia existir antes do Big Bang para dar origem a este Big Bang. Alguém deve estar atrás da imensa perfeição do universo, como dizia Einstein. Alguém deve ter criado tudo o que existe. O nosso coração sente que esse Deus Criador é um Pai terno e cuidadoso, que tudo criou para tornar possível a vida do ser humano, a nossa vida. Jesus nos ensinou, com mais força ainda, que esse Deus é o nosso Abba, o nosso Pai amado, Pai querido, e que nós somos todos seus filhos. Com clareza nos ensinou que Deus é puro e perene amor. Pare um pouco e tente lembrar os momentos de sua vida em que você sentiu no seu coração o calor do amor do nosso Deus, do nosso Pai. Se não há dúvida que exista um Deus que é Pai, há ainda menos dúvida que exista um Deus que é filho desse Pai. Um Deus encarnado que se apresentou a nós como Filho de Deus e que nos resgatou. Cada um de nós sabe muito bem o que foi o resgate e a salvação, que o tirou da lama e o salvou. Do mesmo modo, não existe ninguém que não tenha experimentado a força do Espírito Santo em sua vida, mesmo que os evangelhos não falem muito dele. Ele é uma pessoa viva e presente no meio de nós, e podemos conhecê-lo por experiência direta. Irmãos,
Do mesmo modo que não é possível pensar na criação sem o Criador, o Pai, fonte de tudo, assim não é possível pensar na redenção sem o Redentor, o Cristo Senhor, que nos resgatou e salvou. Do mesmo modo, não podemos pensar na Igreja Santa sem o Santificador, que a torna santa. Pai, Filho e Espírito Santo existem realmente, e sem eles nem nós existiríamos. O que parece claro é o que diz Papa Bento XVI. O Pai é amor terno e misericordioso. O Filho é amor que chega ao derramamento de sangue. O Espírito Santo é o amor feito pessoa, vivo no meio de nós. Bem sabemos que não existem três amores, mas um só amor, e isso faz dos três uma coisa só. Mais vivemos o amor, a comunhão, a unidade na nossa vida, mais entenderemos isso. Dizia Santo Agostinho: ninguém diga não sei o que é amar. Ame o irmão e amará o próprio amor, e conhecerá o próprio amor. Você acabará conhecendo mais o amor com que você ama do que o próprio irmão que você ama. Eis então que Deus ficará mais conhecido do que o irmão que está ao teu lado, porque Deus é mais íntimo, mais experimentado, mais certo do que o teu irmão. Abrace Deus amor, abrace Deus com o amor. Você vê o amor, e quando você vê o amor, você vê a Trindade. Irmãos, Santo Agostinho dá também o exemplo da primeira comunidade cristã para entender. Nos Atos dos Apóstolos encontramos esta frase: todos os que haviam abraçado a fé eram um só coração e uma só alma. Eis como comenta Santo Agostinho. Se, portanto, o amor-caridade fez de tantas almas uma só alma e de tantos corações um só coração, quanto mais poderosa será a caridade que une o Pai e o Filho. Seguramente mais potente do que aquela que existia entre as pessoas que tinham um só coração e uma só alma. E se o coração de muitos fiéis se tornou um, e assim a sua alma, pelo amor, como você ainda ousará dizer que Pai e Filho são dois e não são um? Se fossem dois deuses, não teria caridade e amor entre eles. Reflita: se aqui na terra a caridade é capaz de fazer com que a tua alma e a alma do teu amigo sejam uma coisa só, como é possível que na Trindade o Pai e o Filho não sejam um só Deus? Depois de termos meditado mais profundamente sobre esta leitura, que nos ajuda a perceber mais intimamente o mistério da Santíssima Trindade, podemos lê-la novamente. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem.
Estamos agora prontos para escolher um propósito que nos ajudará a vivenciar esta comunhão trinitária. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Mergulhados no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Ide, batizai e ensinai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Deixa que o teu rio corra aqui dentro em mim. Infunde a tua luz, Espírito de Deus. Tira tudo que perturba o coração. És a minha força, a minha libertação. És a minha força, a minha libertação. Jesus, Pai, Espírito Santo. Lascia che il tuo fiume scorra dentro di me, infondi la tua luce, Spirito di Dio, togli quello che perturba l'anima. Tu sei la mia forza, la mia libertà. Tu sei la mia forza, la mia libertà. Gesù, Gesù, Gesù. Padre, Padre, Padre.
flow inside me. Infuse your light, Spirit of God. Remove everything that disturbs my heart. You are my strength, my freedom. You are my strength, my freedom. Jesus, Jesus, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit of God. Father, Father, Father. Deja que tu río fluya dentro de mí. Infunde tu luz, Espíritu de Dios. Sacas todo lo que turbe el corazón. Esta es mi fuerza y mi